Bom, pessoal, nosso tema de hoje, do conteúdo de hidrologia, ele vai tratar sobre água subterrânea e hidráulica de poços. Até então, nós falamos muito, discutimos muito sobre todo o processo hidrológico a nível acima da camada do solo, né? Na camada superficial do solo. Nós não entramos em detalhes em relação à camada subterrânea e o que isso tem a ver com a engenharia, porque dentro da engenharia é necessário nós estudarmos também o que acontece abaixo do solo, que é o subsolo que nós falamos, que é a água subterrânea, são os aquíferos livres, são os aquíferos confinados, qual a importância deles, qual a importância de uma hidráulica de poço, qual a importância de uma sondagem do solo, qual a importância de nós termos, por exemplo, um projeto de abertura de poço adequado. Inclusive, assim, não sei se vocês já estudaram, mas é algo que é competente a vocês também na parte sanitária, vocês têm total direito, né, digamos assim, em termos de atribuição, em se especializarem em hidráulica de poços, em se especializar nessa área específica. Inclusive, muitos dos serviços que eu faço, como eu não tenho material para fazer sondagem, abrir poço, projetos que eu faço que eu necessito desse tipo de serviço, quem faz esse serviço para mim é o engenheiro civil. Então, é um engenheiro civil que se especializou nessa parte e que ele trabalha com toda essa questão do subsolo mesmo, ele presta serviço em obra na parte de sondagem, ele presta serviços na parte de abertura de poços mesmo, envasamento desse poço, toda a parte construtiva desse poço. Então, nós iremos estudar um pouquinho sobre isso. Hoje nós iremos focar na água subterrânea, semana que vem nós iremos focar na hidráulica de poços e sondagem. Então, vou mostrar alguns laudos de sondagem para vocês, como que é feito, como que é avaliado, por exemplo, o coeficiente de permeabilidade de água no solo, como é avaliado o tipo de solo em uma determinada área. Então, isso tudo é uma área hidrológica. E só para exemplificar, porque talvez em um concurso público, ou então em algum tipo de processo seletivo que vocês forem participar, em uma prova, vocês não verão um termo de água subterrânea atrelado à hidrologia. Ele vai ter um subtítulo que se chama hidrogeologia. Então, quando nós estudamos qualquer comportamento da água abaixo do solo, no subsolo em si, a literatura chama isso de hidrogeologia, ou seja, é um ramo da hidrologia. É um ramo da hidrologia que tem a função de estudar o comportamento geológico, né? A caracterização da água no subsolo e na sua parte geológica. Então, em termos de nomenclatura, nós iremos ver muito esse termo. Então, quando nós falamos de água subterrânea, nós estamos imaginando a área saturada, ou seja, até já mostrei essa figurinha aqui para vocês, eu gosto muito dela, porque ela consegue exemplificar bem o que acontece abaixo dos nossos pés, né, abaixo do solo. Então, nós temos aqui a zona do solo, essa zona é onde tem todo o comportamento superficial que nós já tratamos, então nós chamamos isso aqui da área superficial mesmo. Então, abaixo dessa zona do solo, que nós chamamos de zona insaturada, ou seja, ainda tem solo, ainda tem camadas de solo que não foi completamente coberto por água, que os seus poros não foram completamente cobertos por água e preenchidos por água. Então, aqui nós teremos a zona intermediária, ou seja, é a zona que separa a zona de solo da área onde nós teremos a zona saturada, que é a água subterrânea mesmo. Então, a água subterrânea ela é basicamente dividida dentro desses dois fatores, da zona saturada, que é onde todos os poros foram preenchidos por água. Então, nessa parte aqui, nós não iremos ver solo. Por mais que o solo, através de micropartículas, elas estão presentes aqui nessa água subterrânea. Eu até dei um exemplo para vocês semana passada, de que geralmente a água subterrânea, quando a gente bebe, aquela água lá da mina, aquela água que a gente consegue, que talvez o pai ou avô de vocês tem lá na zona rural,
nós conseguimos identificar no gosto um tipo de solo. É algo que é identificado no gosto da água, é um gosto diferente da água superficial. Então, essa é uma característica da água subterrânea, organoléptica, que é causada justamente porque todos os poros do solo foram preenchidos pela água subterrânea. E aqui temos algo que é muito interessante para a gente. Quando nós falamos de água subterrânea, água que a gente vai acessar, vai utilizar em diversos processos, nós podemos diferenciá-la de algumas formas. Então, essa água superficial freática, que é a zona livre, ou seja, eu não tenho nenhuma camada que o confina. Eu abri um poço, 4, 5 metros, eu vou achar essa superfície freática. Então, isso aqui é um poço livre que está a nível da superfície freática. Aqui nós temos um lago. Por que nós chamamos ela de superfície freática? Porque ela é reabastecida pela água subterrânea freática, ou seja, aquilo que está no lençol freático, ou seja, na área livre do lençol. Porque nós temos o aquífero, por exemplo, que ele é diferente do lençol freático, da superfície freática, porque ele tem uma camada que o confina. Que nós iremos ver a diferença e por que, em termos de construção civil, ele exige uma capacidade técnica maior, até mesmo, por exemplo, uma pessoa lá na zona rural, por conta própria, ela não consegue abrir um poço, um poço que está confinado dentro de um aquífero por conta própria. Então, é preciso ter equipamentos próprios para isso, é preciso um RT para isso. Então, esse tipo de poço é necessário ter uma assinatura de responsabilidade técnica para fazer a abertura. É algo simples, não é algo complexo, mas quem for investir nessa área de hidráulica de poço tem que investir em equipamento, que o caro dele é o equipamento. Então, o lago ou a superfície freática que está na superfície, ele vai ser reabastecido através da precipitação e também vai ser reabastecido através da superfície freática. Por isso que quando acontece uma seca intensa, nós conseguimos entender o rebaixamento desse lençol. Então, esse lençol, que é essa superfície freática, ela vai rebaixar e automaticamente a água do lago também. Porque se não choveu, se não precipitou para escoar superficialmente e encher esse lago, aumentar a vazão desse reservatório, então é necessário água subterrânea. Se também não houve um reabastecimento desse lençol, a água subterrânea, o lençol ele vai rebaixar. E com o rebaixamento do lençol, automaticamente nós teremos esse problema de rebaixamento do volume de água num reservatório. Então, isso aqui foi mais ou menos tudo que eu falei. Observa-se aqui que um poço escavado no aquífero deste tipo, a água estará preenchendo até o nível freático. Então, aqui nós teremos o preenchimento até o nível freático. O que passar disso, não terá mais o preenchimento. Então, quando vai abrir um poço normal, um poço até o lençol freático, eu não vou precisar, dependendo do tipo de solo, da camada de solo existente ali, em 10, 15 metros, no máximo a gente já chega no lençol. Então, não é uma profundidade muito grande. Agora, no aquífero, por exemplo, com camadas confinantes, tem poço que é 50 metros para achar água. Então, vai depender muito da geografia do local, da geologia, do tipo de solo que nós teremos aqui. Por exemplo, um solo arenoso. Meu pai ama abrir pequenas captações, né? Abrir poço para água mesmo, né? Para consumo. Então, minha vida toda lá na roça, ele abria poço perto da área mais baixa, né? Na área mais baixa do terreno, onde tinha um solo mais arenoso, que com 3, 4 metros ele achava aquela zona intermediária. Ou seja, ele conseguia achar aquele aquífero livre, aquela zona livre do lençol, que os mais velhos chamam isso de cacimba, né? A gente não sei se vocês já ouviram esse termo. Então, essa água que você consegue acessar rapidamente é a famosa cacimba que a gente utiliza como fonte de abastecimento de água lá na zona rural, principalmente. Então, essa água subterrânea, nós teremos essas diferenciações, a água da zona saturada,
é a única dentre as águas da subsuperfície que constitui propriamente a água subterrânea. Então, essa zona intermediária, essa franja capilar aqui, que nós podemos encontrar água aqui também, elas não são de fato água subterrânea. Água subterrânea é a partir do momento que nós temos, de fato, a zona saturada. Então, a espessura da zona saturada ela vai variar de centímetros a dezenas, então depende muito do tipo de solo, como eu tinha dito. Não tem como nós darmos uma certeza para vocês que toda região, todo local vai ter água. Por exemplo, ao aprofundar um poço. Então, é muito interessante, ao fazer o estudo, antes de abrir um poço, fazer um estudo prévio da região, do tipo de solo, porque às vezes o cliente vai contratar o seu serviço, se você for trabalhar com isso, esperando um poço construído, um poço profundo, e você vai aprofundar ali 30 metros e você não vai achar. Então, vai depender muito da geografia do local, da topografia, da altura, de nível que tem aquele local para encontrar essa zona saturada. Por isso que é muito interessante esse estudo prévio, até que a gente faça essa investigação. Tem muita gente, eu falo que tem muito profissional no mercado que ele não tem essa preocupação, gente, de fazer com que o cliente perca o tempo dele, ou então fazer com que o cliente gaste dinheiro mesmo. É algo que eu me preocupo, assim, eu particularmente me preocupo muito com isso. Se tem como eu fazer um estudo prévio antes de fazer com que o cliente gaste dinheiro desnecessariamente, eu vou fazer. Agora, se não tem como a gente investigar, se não tem como a gente ter uma noção do que pode estar ali abaixo do subsolo, beleza, faz o teste. Já aconteceu, assim, de verificar cliente, não, abre aí, se achar, achou, se não achou, vou te pagar da mesma forma. Então, isso é outra situação. Mas, uma orientação, assim, que eu posso dar para vocês estudem primeiro, dá uma olhada no local, faça uma medição da altitude do local, qual é a camada de solo, qual é o tipo de solo, faça uma investigação básica, não é nada muito complexo, mas faça uma investigação básica primeiro. Então, quais serão os fatores, né? Até falei aqui isso já, que vão influenciar a espessura e variabilidade dessa zona saturada? Geologia do local. É uma área extremamente arenosa, uma área que não tem uma geologia, por exemplo, com muitas montanhas, com muita pedra, com muitas rochas. Então, é uma área facilmente que nós iremos achar a altura desse lençol. Agora, por exemplo, eu estou investigando em um local que é uma região montanhosa, que é uma região com caracterização de rochas diferenciadas. Então, nós podemos esperar que a maior parte do lençol estará em camada confinante. Então, o aquífero livre, ele não é tão fácil de achar em qualquer lugar. Isso de acordo com a geologia. Então, é necessário a gente estudar. É por isso que vocês têm geotecnia lá, como disciplina básica de vocês. Então, métodos de geotecnia não é só para a gente identificar solo a nível de construção, é também para a gente identificar solo a nível de implantação de qualquer outro sistema. Porosidade e permeabilidade das formações, que eu falo que tem muito a ver também com a geologia. Não é a geologia em si, mas é o tipo de solo que se formou ali. Talvez eu tenha uma área montanhosa, mas não é um solo muito argiloso. Então, ele tem uma capacidade de permeabilidade maior do que um solo extremamente argiloso. Então, são diferenciações que a gente consegue verificar até mesmo na literatura para ter essa noção de qual a variabilidade da zona saturada. Recarga, avaliar o potencial de recarga, que é o movimento da água dentro do sistema de aquífero, entre a zona de recarga e a zona de descarga. Eu vou entrar melhor nesse fator semana que vem, porque a gente vai variar um pouquinho de velocidade de infiltração básica de água no solo e características de sondagem hidráulica de poço. Mas como que é feito basicamente essa zona de recarga? Como a gente pode descobrir? Algo básico que eu sempre faço quando eu faço esse tipo de estudo, eu procuro o poço mais próximo da região onde eu quero abrir um poço, onde eu quero fazer essa avaliação. Então, primeiro eu vou procurar uma nascente
Se eu tenho uma nascente, então eu consigo identificar o lençol. Eu vou procurar o poço mais próximo, seja uma cacimba, seja um poço subterrâneo mesmo, de fato, seja um aquífero, eu vou procurar. Geralmente em casas possuem, tem muita gente que abriu esse poço há muitos anos atrás, hoje está lá praticamente fechado, mas existe esse poço. Então, a gente compara esse poço e mede a altura desse poço em termos de profundidade e avalia a distância da maior altitude do terreno. Então, onde eu quero construir o poço? Eu quero construir o poço num determinado local, numa determinada coordenada geográfica. Então, aqui eu quero construir esse poço. Beleza. Qual é a altitude? Lá no meu GPS eu vou conseguir descobrir qual vai ser a altitude que eu estou. Qual a altitude daquele poço que eu encontrei que está um pouquinho mais abaixo ou acima? Então, através disso, a gente consegue identificar qual é o movimento da água e o potencial de recarga. Através dessas medições de altura mesmo, até encontrar a água. Porque geralmente se é o mesmo solo, a mesma região, nós podemos fazer essa comparação tranquilamente. Eu vou explicar melhor esse fator para vocês semana que vem, que a gente vai dar alguns exemplos, até mesmo na prática, eu já fiz alguns estudos sobre isso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é feito. Então, aqui um exemplo, nós temos aqui o lençol freático. Então, lembrando que o lençol freático, nós podemos chamar ele também de lençol livre, ou seja, não tem nenhuma camada confinante. Após a retirada do solo, aquela camada de subsolo existente, nós iremos achar o lençol. Ele está livre, não tem nenhuma camada de rocha que o prenda. Então, após o solo, nós temos o lençol. Então, esse lençol, ele vai ser bem influenciado para que a gente consiga ter uma vazão de um rio. Então, o rio, ele vai utilizar a água do lençol para que ele possa ser reabastecido. Então, a água subterrânea ela vai ser responsável pela perenidade da maior parte dos rios que recebem a sua contribuição. Então, são os tais rios influentes. E nós temos também, se o fundo do rio está acima da zona saturada do solo, a água que escoa pelo rio pode infiltrar e ajudar a alimentar a zona saturada do solo. Então, nós temos dois fatores onde o lençol freático ele vai ser fundamental. Nós temos o tal rio influente e o rio afluente. O rio influente, ele é diretamente a sua contribuição, o seu fundo é diretamente no lençol. Geralmente, reservatórios como represas, reservatórios de grande porte, o trabalho hidrológico, os engenheiros, ao elaborar o estudo, eles procuram fazer isso em áreas geográficas que possam ser influentes, porque será uma represa com a maior contribuição de água. Só que, além disso, também, nós temos os rios afluentes ou efluentes, que a camada de saturação do solo que estará ali sobre o lençol, ele também vai poder contribuir para reabastecer essa área. Então, é tão influente quanto. Lembrando, pessoal, isso aqui é muito importante a gente entender esse fato, principalmente na construção de barragem, porque às vezes a gente quer construir uma barragem para ter um volume de água o ano inteiro. E se eu quero reabastecer um lençol, se eu quero utilizar essa barragem para que tenha volume de água e ao mesmo tempo ela reabasteça o lençol freático, até mesmo por uma questão de uso e ocupação daquele solo, trazer uma melhoria, é necessário a gente avaliar essa geografia aqui, essa geologia, identificar que tipo de rio que existe ali. Lembrando que isso aqui não é difícil de identificar em campo, a gente consegue ver através de levantamento geográfico, através de topografia, curva de nível, a gente consegue identificar se um rio é influente ou se ele é afluente, conforme o tipo de solo. Isso aqui é fundamento básico para qualquer licenciamento de barragem. Qualquer licenciamento de barragem é necessário fazer essa avaliação. Dúvidas até aqui, gente? Não.
Então, Não. aqui é uma outra figurinha. Eu gosto muito dela também, porque ela consegue exemplificar bem a diferença do lençol, do aquífero livre para o aquífero confinado, né? Ou artesiano, como a gente pode chamar. Então, aqui eu tenho um exemplo. Aqui eu tenho minha área de recarga do aquífero artesiano, ou seja, aquele que está em camadas confinadas. Então, aqui eu tenho uma camada impermeável superior e tenho uma camada impermeável inferior. E aqui eu tenho a rocha consolidada, ou que a gente pode chamar de rocha matriz, rocha motriz. Dentro da geologia, a gente pode chamar elas de vários conceitos. Mas é a rocha consolidada. O aquífero artesiano, que não é o livre, ele estará sobre camadas impermeáveis. Então, aqui eu tenho solo, aqui eu tenho solo. Geralmente, o aquífero artesiano ele vai ser identificado em áreas com topografia maior. Então, nessas áreas com topografia maior, nós temos uma altitude em relação à área de recarga desse aquífero. Então, aqui nós podemos ver que esse é um tipo de solo, um tipo de região que faz o reabastecimento desse aquífero artesiano através da infiltração. Por isso a importância, até mesmo que a lei florestal ela identifica como topo de morro um tipo de área de preservação permanente, é pela importância que ela tem no reabastecimento dos aquíferos. Então, essa é a importância justamente de respeitar os 45 graus de declividade em qualquer obra, em qualquer construção, porque nesse ponto de declividade é onde nós temos a maior parte de recarga do aquífero naquela região. Então, aqui nós temos um poço artesiano, esse poço, nós chamamos isso de nível piezométrico ou área de verificação, porque é uma região que nós temos que utilizar medidas construtivas e medidas de engenharia para poder construir esse poço. Então, não é ir lá e abrir um poço, cavar um poço, igual o pessoal geralmente fala que vai fazer. Não tem como fazer isso. Nós temos que utilizar equipamentos necessários, nós temos que utilizar todo tipo de estrutura necessária. Então, o poço artesiano, que é muito falado, para ter legalidade nele, é necessário uma RT. Nós não conseguimos confirmar, por exemplo, uma pessoa qualquer, inclusive, se vocês identificarem, podem denunciar, porque não pode, para abrir um poço artesiano, tem que ter um profissional, um engenheiro habilitado na equipe, para que possa abrir esse poço. Então, esse poço ele tem toda uma medida construtiva, desde o seu tipo de envasamento, desde o tipo de estrutura, tubulação hidráulica, até mesmo a sua finalização aqui e envasamento, né? Ou seja, de que forma eu vou proteger esse lençol de possíveis contaminantes. Então, isso tudo vai ser avaliado aqui. Então, ele estará sobre essa camada impermeável de um lado e de outro, e a única forma dele ser reabastecido é por meio dessa recarga. E aqui nós teremos o aquífero freático, que ele estará sob a influência da superfície livre do lençol, que é uma característica diferente. Então, aqui eu cavei e achei. Talvez com uma pá você consegue achar o lençol. Não precisa de uma estrutura profunda. O que o pessoal geralmente faz quando vai fazer uma cacimba, por exemplo? Vai usar uma manilha, vai usar um tipo de equipamento mais simples, mais rudimentar. Então, não é algo muito complexo. Então, aqui nós temos o poço freático. Esse poço freático é o mais comum, é o que mais a gente consegue encontrar. Geralmente, lá na zona rural, o pessoal que utiliza para irrigação faz muito poço artesiano, então paga uma empresa necessária, uma empresa especializada para ir lá e abrir esse poço, que é toda uma estrutura diferente. E nós temos também o poço jorrante, que ele também é do aquífero artesiano, mas qual a diferença dele do poço artesiano? Isso é muito importante a gente conseguir diferenciar, porque o poço artesiano jorrante, ele tem um tipo de vazão diferente. A pressão atmosférica que é exercida aqui quando ele está abaixo é diferente de quando ele está aqui acima. Então, por gravidade, a partir do momento, vamos lembrar aqui que eu falei sobre o efeito de capilaridade. Então, esse efeito de capilaridade, nós temos uma tensão entre qualquer tipo de superfície
com a água. Então, isso faz o processo de zona de capilaridade aqui. Então, quando nós pensamos nesse conceito, esse tipo de poço artesiano jorrante é quando eu vou exercer uma pressão dessa superfície, que é a tubulação que eu vou utilizar, por exemplo, para abrir o poço, sobre a camada de solo e sobre a água, a pressão atmosférica ela vai subir e esse poço ele vai jorrar. Então, aqui nós teremos uma grande quantidade de água jorrando. Se eu não conseguir dimensionar e prender essa vazão, isso vai jorrar a vida toda. Então, é uma característica diferente de poço. Ele não é tão comum da gente encontrar, porque geralmente o pessoal faz o poço artesiano mesmo, mas quando ele é encontrado, é necessário todo um estudo hidráulico para regular essa vazão e não ter um desperdício dessa quantidade de água que jorra. E aqui o curso d'água, que ele vai ser reabastecido pelo lençol, considerando as diferenças. Aqui nós temos um tipo de rio que ele é influente, ou seja, a sua topografia está abaixo da superfície livre do lençol. Poderia ser ao contrário. Então, vai depender muito do tipo de solo e geologia que a gente vai encontrar nesse local. Então, só para exemplificar melhor para vocês, do ponto de vista hidrológico, a água que é encontrada na zona saturada é a subterrânea. Então, em geral, em relação à qualidade dessa água, o pessoal costuma dizer que a água boa, né? Que é aquela água que não precisa de um tratamento, que não precisa de um atendimento maior, até mesmo de um sistema de tratamento da água maior. Geralmente, sim, ela tem uma qualidade melhor do que a superficial, porque ela não está exposta diretamente, né, a contaminantes que na superfície a gente tem. Porém, nós temos um problema em relação à água subterrânea. O que a legislação fala? A legislação ela trata a água subterrânea quando ela não tem nenhum tipo de contaminação, como a classe melhor existente ou a classe especial, só que, pela legislação, qualquer água que é utilizada para consumo necessita pelo menos do tratamento prévio, que seria, nem que seja uma fervura ou adicionar um cloro, por exemplo. Então, qualquer tipo de água, gente, independentemente da sua qualidade ou não, se for para consumo humano, é necessário esse tipo de tratamento. E aí nós temos que lembrar também que nem todo solo possui uma qualidade tão boa. Se eu contaminei o solo, possivelmente a água subterrânea ela também está contaminada. Então, por meio de sondagem e avaliação de permeabilidade de água no solo, a gente consegue identificar se realmente aquela região sofreu uma alteração da água subterrânea por meio dos contaminantes que estão na superfície. Vai depender muito da permeabilidade, vai depender muito de muitos fatores. Em regiões áridas e semiáridas, pode ser o único recurso disponível. A água subterrânea ela é para ser utilizada para o consumo humano, assim como a superficial, só que com uma ressalva. Lembrando que nós temos a superfície freática e essa superfície é o que vai reabastecer os nossos rios, os nossos córregos. Então, a partir do momento que são abertos poços sem controle, sem estudo específico, os riscos de contaminação, os riscos de problemas sanitários para a população serão grandes. Além disso, nós temos um risco muito grande de rebaixamento de lençol. E esse rebaixamento de lençol, se eu não tenho a camada de água para segurar o solo vai ceder. Tem uma cidade nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome agora, me falhou a memória, que ela teve que fazer toda uma reestruturação geológica, justamente por isso. As pessoas, a população em si, até mesmo o próprio governo, ele passou por uma década de incentivo ao uso da água subterrânea de uma forma exagerada. Da mesma forma que aconteceu ali em São Mateus há um tempo atrás, quando nós tivemos a cunha salina, que impediu do acesso à água de forma normal, de forma subterrânea mesmo, né? De forma superficial, aliás. Então, eles incentivaram e eles conseguiram perceber ao longo dos anos que com o rebaixamento do lençol, através do uso excessivo e por um período de seca,
aquele solo da região, ele cedeu. Então, muitas estruturas foram perdidas, muitas empresas perderam muito dinheiro por conta de prédios de grande porte que perderam a sua estrutura básica. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim. Eu me preocupo muito, é uma área que eu gosto de estudar, porque eu gosto dessa área, mas a gente precisa ter muito cuidado ao utilizar. Está disponível, se é para utilizar, pode utilizar. Se está faltando superficialmente, pode fazer. Geralmente, o pessoal da zona rural gosta muito de abrir poço artesiano para irrigação. Não sou contra. Se for necessário, pode abrir mesmo. Só que ressalvas são necessárias e a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente está utilizando sem um estudo adequado. Tem alguns artigos científicos que já estão sendo feitos. A UFES, ela está investigando através dos engenheiros que estão se formando lá sobre as alterações que São Mateus vai sofrer pela grande quantidade de poço que foi aberto justamente pelo poder público. Então, foi aberto poço sem nem investigar o solo, sem nem fazer uma avaliação do tipo de solo. Num período de crise, beleza. Mas se nós formos andar lá em São Mateus, vocês vão ver que cada rua, cada casa tem um poço. Isso é um fator existente. Então, se não tiver um saneamento, o risco de uma condição sanitária agravada é muito alto. Então, essas ressalvas a gente tem que colocar dentro da engenharia, nós temos que conversar sobre isso, para que nós não possamos, através de nossos atos, atingir a qualidade de vida e a saúde pública das pessoas. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Então, nos aquíferos freáticos, ou livre, ou lençol freático, o nível de água vai variar segundo a quantidade de chuva. Porque como ele está na superfície livre ou freática, a quantidade de chuva ela vai ser caracterizada a quantidade de chuva não, a quantidade de água no lençol, ela vai ser caracterizada pela quantidade que chove. E aí que nós podemos ter uma situação agravada. Então, se choveu pouco, aquela área superficial, aquele poço superficial, ou córrego, ou rio, vai ser utilizado para o consumo diverso, irrigação, consumo humano no abastecimento, e entre outras coisas, indústria. E se descer o nível do lençol, então nós teremos dois tipos de áreas secas. Nós teremos o lençol seco e nós teremos o rio seco. E quando isso acontece, até que aumente esse nível de água, até que essa zona saturada ela volte a se encher, demora um pouquinho. Então é necessário a gente ter esse cuidado também, ter essa observância. E eu falo aqui da nossa região, porque nossa região não é uma região que chove tanto. Esse ano, graças a Deus, nós tivemos uma estabilidade em termos de seca. Basta coronavírus, né, meu povo? Se nós tivéssemos sido atacados com a seca intensa também, o norte não ia aguentar, não. Seria muita coisa. Então, é comum no aquífero freático esse tipo de situação e esses problemas também. Então, os aquíferos, eles são de dois tipos, eles podem ser poros ou fraturas. A forma que a água vai adentrar as suas partes livres, né? Então, o solo, quando ele está seco, ele tem essas partes livres, que é aquele craquelamento, né, do solo. Quando ele se preenche, ele ocupa esses espaços livres com água, e aí nós teremos o enchimento do lençol, por exemplo. Quais são os fatores limitantes em relação à água subterrânea? Primeiro, porosidade do subsolo. A presença de argila no solo diminui sua permeabilidade, não permitindo uma grande infiltração. Então, quanto mais argiloso for um solo, menor vai ser a sua permeabilidade. Eu acho que não vai dar tempo para me falar isso aqui. Nós temos o grau de permeabilidade. Vocês fica bem nítido para a gente perceber o quanto mais aumenta, né? Quanto mais aumenta a taxa, quanto mais diminui a taxa de permeabilidade, está relacionado com o solo. Então, de acordo com o solo, essa taxa de permeabilidade vai aumentar ou vai diminuir. Inclinação do terreno. Em declividades acentuadas, nós podemos identificar uma diminuição na possibilidade de infiltração. A cobertura vegetal ela vai ajudar, através da permeabilidade, aumentar
essa permeabilidade de água no solo também. O tipo de chuva, chuvas intensas saturam rapidamente no solo, ao passo que chuvas finas e demoradas têm mais tempo para se infiltrar. Então, se nós pudéssemos trazer aqui uma relação, porosidade do solo, ou seja, quanto mais argiloso, menor a permeabilidade. Cobertura vegetal, quanto mais áreas com cobertura vegetal, maior vai ser a minha permeabilidade. Inclinação do terreno, quanto mais inclinado, a água vai correr mais rápido e diminuir a possibilidade de infiltração. Por isso que geralmente nós conseguimos verificar em topo de morro muitas ossorocas, muito processo erosivo, justamente por essa velocidade de água no solo. E o tipo de chuva também. Isso aqui só para mostrar, exemplificar melhor o tipo de meio poroso, eu acho que até mostrei semana passada. Mais um exemplo aqui da diferença dos tipos de poço. Aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo de uma pessoa que está acessando a água através de um poço que está no nível freático livre. Então, isso aqui é um exemplo comum, pessoal, que nós vemos por aí. Essa é a zona mais utilizada e eu falo que é a zona que deveria ser mais protegida. Se você me perguntar qual que você prefere, Thalita, utilizar a água do lençol freático ou utilizar a água do lençol confinado, né? Ou do aquífero artesiano, por exemplo. Eu prefiro do artesiano, porque o freático, ele reabastece a superfície. Se nós deixarmos ele quietinho aqui, a possibilidade de nós termos água na superfície por muito tempo vai ser grande. Então, muitas vezes a pessoa vai utilizar aquela água que está mais fácil de acessar. Então, a zona livre ou a zona freática, ela é a mais utilizada. Aqui, só para exemplificar um pouquinho o tipo de solo, né? Aqui Professor, nós temos Oi. Então, o ideal seria usar o aquífero confinado? O ideal é usar com controle os dois, na minha visão, entendeu? Independentemente, usar controle. Agora, se vocês me perguntarem qual que vai gerar um impacto mais rápido aqui na superfície? O freático. Porque o lençol freático que vai reabastecer os córregos e rios. Então, a partir do momento que a gente tem um rebaixamento desse lençol freático, nós teremos várias consequências aqui na superfície. O aquífero confinado ou o artesiano, primeiro que ele é difícil de acessar. Pessoa, não é qualquer um que consegue acessar o aquífero artesiano. Para abrir, ele vai ter que ter dinheiro, geralmente é R$10.000 a cada metro, praticamente. Então, o pessoal cobra muito caro para abrir, porque é caro mesmo para abrir. Então, se eu for encontrar água a 50 metros, eu vou ter que arcar com o preço disso. E não tem como ter uma noção de quanto que vai dar até achar água. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, esse termo, que alguém contrata o serviço para abrir um poço e começa a abrir o poço e fala assim, ixi, bateu na pedra. Já ouviram falar sobre isso? Bateu na pedra, eu vou parar ali. Então, teoricamente, o lençol freático não está disponível naquele ponto. Porque o lençol freático ele não está disponível a qualquer ponto da geografia daquele solo, né? Então, a gente vai ter que fazer esse estudo para verificar onde ele está. Então, chegou na camada confinante, na parte que é impermeável. Para continuar, tem que ter equipamento certo e tem que ter disponibilidade financeira para ver até onde vai achar. E muita gente não tem. Por isso que eu falo, Thalita, você incentivaria mais o quê? O artesiano. Porque ele vai jorrar com mais facilidade, ele terá uma demanda maior de água e ele é mais difícil de encontrar. Então, quem conseguir achá-lo, por exemplo, o poder público, em diversas regiões do semiárido, em diversos pontos específicos, o aquífero artesiano ele é utilizado para abastecimento de uma cidade. Inclusive, o aquífero artesiano jorrante, ele é o ideal para abastecimento público, porque quando nós utilizamos ele, nós já temos uma pressão de água que facilitará essa distribuição, além da qualidade. A própria Funasa, que é a Fundação Nacional de Saúde, ela recomenda utilizar aquíferos artesianos para sistemas de abastecimento de pequenas comunidades,
comunidades rurais, por exemplo, ou comunidades como se fosse São Gonçalo aqui. Então, há um incentivo para isso quando não tem a disponibilidade da água superficial e nem condição financeira para um tratamento adequado. Então, para essas finalidades, pessoal, eu sou super a favor. Qual o problema do uso do lençol? É quando esse uso é exagerado e sem controle devido. Então, se eu estou sobre uma mesma bacia, sobre um mesmo nível de solo, e se todo mundo resolver abrir um poço, não tem solo que aguenta, não. Então, nós teremos esse solo irá ceder e nós teremos problemas de geotecnia gigantescos, até mesmo nas obras que nós construirmos ali. Então, é muito importante a gente incentivar a abertura de poço na hora certa. Quem trabalha com poço não vai ficar sem trabalho, gente. Porque quem precisa de poços excessivamente é quem já está lá na zona rural, são pequenas comunidades, são comunidades que não possuem, por exemplo, uma necessidade de cada um ter um poço. Então, isso tem como a gente controlar. Agora, se uma das pessoas da zona urbana abrir um poço, até mesmo a nível sanitário, para avaliar essa qualidade da água, é complicado. Como eu vou garantir, o Ministério da Saúde vai garantir que todo mundo está acessando água de qualidade? Sendo que do lado eu posso ter uma fossa, por exemplo. Então, para aspectos construtivos, eu não sei se vocês já estudaram saneamento, a parte de esgotamento sanitário, mas na construção de fossas sépticas, por exemplo, nós temos definição de distância mínima de poço, justamente para garantir que esse poço ele estará livre de contaminantes. Então, é muito difícil a gente controlar isso aqui na zona urbana. Por isso que é necessário assim estabelecer limites. E não tem uma legislação própria que limita. Se vocês me perguntarem assim, Thalita, tem uma legislação que impede o sujeito de abrir poço? Não tem. Ele está previsto lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, é o gerenciamento da água subterrânea, só que nós não temos uma legislação específica, nem estadual, por exemplo, para falar assim, você é obrigado a abrir poço e antes pedir outorga, por exemplo. Por mais que é previsto outorga também da água subterrânea. Então, o que o Estado fez? Hoje, para qualquer processo de regularização de uma propriedade, da zona, de uma indústria, por exemplo, ou então de uma empresa qualquer, que ela vai utilizar água subterrânea, é necessário ela fazer um cadastro de usuário de água subterrânea. Ela não vai pagar nada por isso. É uma forma da AGER, por exemplo, da agência reguladora, controlar quem usa e quem não usa. Então, é uma das ferramentas que são utilizadas. Em qualquer processo que vocês forem fazer, que for necessário um financiamento no banco, for necessário um tipo de regularização como licenciamento ambiental, vão cobrar de vocês esse cadastro desse poço. É algo muito simples de ser feito. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês de que forma que pode ser feito, porque vocês vão precisar, provavelmente, de futuras obras que vocês forem fazer. Mas é a única legislação que nós temos em relação a isso. É bem complexo o tema, assim, em termos de legalidade, porque realmente as pessoas ainda se calam muito. O governo ainda se cala muito em o que fazer, se pode ou se não pode. São Mateus é um caso. Eu lembro que logo que começou, todo mundo abrindo poço, tiveram audiências públicas, manifestações públicas, pensando nos problemas que isso poderia ter. Foi quando a agência pensou no cadastro para controlar e deu um prazo para a SAAI, né, para o serviço de abastecimento, para ela estabelecer o tipo de abastecimento que não iria depender de cada pessoa ter um poço lá na sua casa. Então, aqui só são os tipos de solo geralmente existentes. Esse aqui é um tipo de solo que é por fratura, nós conseguimos identificar essas fraturas, e esses aqui são por tipo de poros. Aqui nós temos como definir qual é a porosidade total dos sedimentos. Então, nós temos alguns tipos de sedimento, desde o cascalho até a argila. Então, por exemplo, aqui a areia grossa, ela varia de... Cadê? Porosidade total de 31 a 46.
argila de 34 a 60, areia fina de 26 a 53%. Então, são algumas porcentagens que nós podemos verificar sobre o tipo de porosidade desse solo, que vai ser fundamental para a existência da zona saturada. Aqui outro exemplo também, por exemplo, o cascalho e arenito, ele tem um escoamento rápido, uma infiltração rápida, né? O arenito citoso, o escoamento moderado, argilito, escoamento lento, e a gneiss, que é um tipo de rocha, né? Ela é impermeável. Então, independentemente, não vai ter nenhuma infiltração de água nesse solo. Então, geralmente, essa região que nós estamos aqui inseridos, a sua grande parte, ela está incluída aqui em argilito. Então, nós temos um tipo de infiltração que já é lenta. E nós temos algumas regiões daqui de Nova Venécia, por exemplo, próximas à baixada do rio, que é arenito, que tem um escoamento mais rápido. Aqui só algumas diferenciações, termos técnicos, né? Aquífero é a camada rochosa que armazena e transmite água. E aí nós teremos a diferenciação. Aquífero livre ou freático, que é sem camada confinante. Aquífero confinado ou artesiano, que é com camada confinante, como eu mostrei na figura. Nós teremos uma camada impermeável em cima e outra embaixo, e a água que foi reabastecida pela área de recarga acima. O poço freático ele vai estar relacionado ao aquífero livre, o poço artesiano ao aquífero confinado, e o jorrante, que é o nível piezométrico acima da topografia. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, mas é muito engraçado. Eu tenho até um vídeo para mostrar para vocês, mas o quanto, quando a gente atinge lá no lençol, realmente atingiu esse nível de piezometria e jorra uma grande quantidade de água, que é por meio da pressão que está acima da topografia do terreno normal. E aí, como a gente pode avaliar a permeabilidade de água no solo? Eu vou terminar aqui, pessoal, para vocês se prepararem para entrar lá na palestra. Então, a condutividade hidráulica, ela foi formalizada pela Lei de Darcy. A Lei de Darcy, ele falou sobre escoamento de água no solo saturado. Então, qual era o objetivo dele? É verificar, primeiro, qual é a velocidade de infiltração da água? Quanto tempo a água leva para atingir o lençol? Para permear pelas camadas de solo e atingir o lençol. Então, também ele quis avaliar qual é a condutividade hidráulica, ou seja, qual a facilidade que esse fluido vai permear um meio poroso. Qual é a carga piezométrica ou a altura piezométrica, ou seja, a altura da água de um aquífero confinado medida no piezômetro. Então, essa altura aqui também a gente consegue avaliar por meio daquele sisteminha que eu expliquei para vocês, avaliando a topografia, a altitude e avaliando o meu nível freático ou o meu nível confinante de um poço que eu consegui identificar naquele terreno. Essa é a forma mais fácil, né? Quando eu não tenho isso, eu tenho que fazer investigação por meio de sondagem para verificar essa carga piezométrica. Então, é um cálculo simples, é uma medida simples, é algo que nós podemos fazer em campo tranquilamente, não tem nenhum segredo em fazer isso aqui em campo e obter esses resultados. Esse estudo de caso eu vou mostrar para vocês semana que vem. E aqui a gente vai conseguir verificar a velocidade de infiltração. Então, por exemplo, depende da permeabilidade do gradiente hidráulico, que vai ser determinado pela lei de Darcy. Então, aqui eu vou ter uma velocidade de infiltração em milímetros por hora e um tempo específico. Então, aqui nós teremos solo argiloso, solo barrento e solo arenoso. Então, dependendo do tipo de solo, nós teremos uma maior ou menor velocidade de infiltração do solo, até nós encontrarmos uma medida básica desse coeficiente aqui, que é a minha condutividade hidráulica. Então, por exemplo, o cascalho ele tem um coeficiente hidráulico que varia de 10 a menos 2 a 10 a menos 4. É a argila, que está 10 a 12, 10 a 10. Então, aqui quer dizer que eu tenho uma condutividade hidráulica
alta, ou seja, vai permear muito pouco. A velocidade de infiltração nesse tipo de solo vai ser muito devagar, vai ser muito lento. Dificilmente a água que infiltrar aqui, ela vai conseguir chegar na sua totalidade até o lençol. E essa aqui não, o cascalho já é diferente, tá? 10 a menos 2 a minha condutividade hidráulica. Ao iniciar a sua infiltração, com o passar do tempo, eu vou conseguir verificar que ele rapidamente consegue atingir as camadas do solo até chegar no lençol. Isso aqui eu vou deixar para a semana que vem. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo ok? Show. Todo mundo já teve acesso ao link lá? Deixa eu abrir aqui para vocês, só para mostrar. Vocês vão entrar, quem não conseguiu ver pelo link, abre o site da ABS, tem aqui ABS Conecta. Aí a palestra aqui, Drenagem Urbana, Planejamento e Técnicas Sustentáveis. Eu já estou cadastrada, daqui 9 minutos começa. Aí quem não conseguiu entrar, tem que inserir o nome aqui para entrar no chat, tá vendo? Aí inserir o nome para entrar. Aí aqui eu já estou inserida no site, no chat e só aguardando começar. Eu não vi não, Gabriel, mas pode abrir, não tem problema não. Ô, gente, vocês podem abrir de vez em quando aqui para me ver a carinha de vocês. É muito triste a solidão. Vou falar isso aqui com vocês. Não é melhor não, professora. Valeu. Então, pessoal, vou esperar vocês lá para a gente começar a palestra, tá bom? Um abraço, até semana que vem. Semana que vem eu vou trazer alguns estudos de caso, acho que vai ser bem bacana. Questões que vocês podem usar hidráulicas de poços na prática, então acho que vai ser muito bacana. Eu, pelo menos, gosto, né? É uma área que eu gosto de tratar, de mexer. Da parte sanitária é a minha preferida. Então, vou passar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com vocês esses trabalhos que eu já fiz, que eu já trabalhei. E outros também de outras pessoas. Um abraço, estou à disposição e vamos lá para a palestra, viu? Valeu, prof. Falou.